Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje a gente vai falar sobre o 11º episódio da segunda temporada, Rivals. E eu ouvi dizer que é um dos favoritos do Luiz Castanheira. Boa noite, é isso mesmo, Castanha? É um dos favoritos, você pega a listagem dos melhores e coloca de ponta cabeça, com certeza. Mas de qualquer maneira é bom sempre estar aqui. Então, com certeza. E Alexandre Bortolucci, você tá feliz que é um roteiro de Joey Menosky? O fulgurante Joe Menosky. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Não sei se feliz seria o adjetivo que eu ia utilizar, mas vamos lá, estamos falando sobre Space Nine, tá valendo. Eu acho que, assim, a gente sempre consegue tirar o que tem de melhor dos episódios, a gente sempre consegue trazer discussões interessantes, mesmo quando não tem muita coisa a se dizer, é impressionante como a gente sempre encontra coisas. Eu fazia muito tempo que eu não assistia esse episódio, devo ter assistido somente uma vez, logo no início, quando a gente foi conseguindo as fitas e assistindo, mas assim, ele me parece até pior do que eu lembrava. Assim, não é que ele é ruim, ele é chato, é um episódio que não tem graça, que a gente não tem nada, assim, que você veja que te faz querer assistir o episódio de novo. Mas, enfim, vamos ver quais foram as primeiras impressões de vocês. Ale, o que você achou do Rivals? Você teve essa mesma impressão que eu, assim, que ele é um episódio que não, sei lá, não leva nada a lugar nenhum, tirando uma parte dele, que talvez se salve, mas a história principal aí ficou meio, sim, sem propósito, eu achei. Bom, eu assisti esse episódio na exibição dele no antigo canal USA, que hoje seria o canal Universal. E na época existia uma overdose de Jornada nas Estrelas, porque passava em sequência a série clássica, depois a nova geração, depois Deep Space Nine e depois Voyager. Então, foi uma época em que o canal USA estava investindo em Jornada e muitos fãs como eu estavam conseguindo assistir os episódios, principalmente de Deep Space Nine e de Voyager, pela primeira vez. E a primeira vez que eu assisti esse episódio, lá pro final dos anos 90, início dos anos 2000, eu realmente achei o episódio fraco, como você disse. Conceitualmente, eu acho que ele é muito falho. A história dele acaba não se sustentando muito bem, principalmente aí a premissa dele, né? É um high concept, que é típico do Joe Menosky. A gente tem que levar em consideração que, na época, existia uma dificuldade de se arranjar histórias para encher lá uma temporada de 26 episódios. Esse episódio foi escrito, o pitch dele, pelo Jim Trombetta, e posteriormente ele foi reescrito várias vezes. O Michael Piller pegou para desenvolver um pouco, enfim. Foi numa época que o Joe Menosky tinha ido para a Europa, passar alguns anos lá, e ele recebia histórias por fax, onde ele desenvolvia os roteiros e reenviava para a equipe de Deep Space Nine. Então, primeiro, assim, o conceito da história já não é muito inspirado. Eles quiseram pegar um pouco lá, enfim, o efeito borboleta, a teoria do caos, enfim. E depois você desenvolver um roteiro à distância, naquela época, quase 30 anos atrás, sem muita interação com a equipe de roteirista, fazendo nota, enviando por fax para depois receber, não parecia ser a maneira mais produtiva de se fazer um episódio para televisão na época. E, enfim, eu acho que ficou muito prejudicado. O roteiro é ruim, as atuações também não são exatamente dignas de Oscar, de Emmy. Fiquei um pouco decepcionado com a atuação do ator convidado, né, o Chris Sarandon, que é um bom ator, que eu sempre gostei. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Mas, assim, deixou muito a desejar. E esse episódio, a gente tem alguns momentos interessantes, poucos, você pode contar nos dedos aí de uma mão, realmente, os bons momentos desse episódio. Um episódio altamente esquecível. Infelizmente, aí, a gente segue numa linha nessa temporada, né, de um nível muito baixo. E ainda bem que a gente sabe que mais pra frente vai melhorar. Mas, falando desse episódio, realmente bastante esquecível.
inesquecível. Esse episódio é só para os fãs da hardcore de Deep Space Nine mesmo, senão fica difícil. Castanha, e você tem essa mesma impressão? Aparentemente a história do Trombeta tinha a ver com física mais probabilística, alguma coisa de mecânica quântica. E esse pitch, ele veio rodando, talvez desde a TNG, sem ninguém comprar. Eventualmente, acho que durante a primeira temporada de S9, o Michael Piller falou, não, agora eu vejo uma história disso, eu vou comprar. E comprou, tanto que é um material antigo dentro de Deep Space Nine. Eles tinham desde o começo da série, praticamente. E vão tentar fazer isso funcionar. Eu acho que no roteiro nunca foi bem resolvido exatamente o que aquele aparelho está fazendo. Eu acho que eles vão meio enrolando, ou meio aos trancos e barrancos, vão juntando uma gagzinha aqui, um pouquinho de um fiapo de história ali, e eles não se certificam exatamente como é que aquilo ali funciona. Então, primeira coisa, a parte de ficção científica deveria ter sido melhor trabalhada para aquele, minimamente, se não incrível, não sei qual é a melhor palavra para usar aqui, mas é que funcionasse melhor, as regras do jogo ali fossem melhor estabelecidas. Acho que pelo menos isso já melhoraria o episódio. Então isso é uma falha. Acho que ao longo do episódio isso esculhamba muito, parece muito arbitrário. Isso dá um aspecto de um episódio mal finalizado, de mal posto junto. Então isso eu acho uma coisa central. O Chris Sarandon, eu acho que se eles queriam um cara para tentar soltar umas faíscas com o Quark, um rival pro Quark, eles erraram muito feio. Então tem esses aparelhos que não estão bem colocados na trama, tem um antagonista que não funciona bem com o Quark. É estranho, inclusive, porque ele pega aquele aparelhinho, por algum motivo transcendental, ele acha que se ele replicar aquilo, tamanho maior, ele vai ser um rival contra o Quark. Eu não consegui entender qual é o apelo que aquelas máquinas têm em relação ao Quark, que tem aquela coisa toda do corpo a corpo, dos jogos tradicionais, que já tem a clientela estabelecida talvez de anos. Aqueles consoles estranhos, aquilo parece uma esfera meio dilapidada, né? Como se pegasse um poliedro com muitas faces e fosse dilapidando mais. Um aspecto feio, estranho. Aí você aperta ali, acende uma luzinha, faz um barulhinho. E, pelo que eu entendi, faz aquilo vez após vez, após vez, após vez. É tipo aquela máquina de fichinha, que você vê as 3 faces para ganhar o... Esqueci o nome daquilo, inclusive. Caça-níqueis. Caça-níquel, parece um caça-níquel, aquele formato estranho, ia ter mais apelo, porque de onde que tirou que teria mais apelo? E ele tirou isso de algum lugar? E como é que teve mais apelo realmente? O Quark ficou sem cliente. Em horas o Quark ficou sem clientes. Se aquilo manipulasse talvez as pessoas, de alguma maneira ficassem seduzidas, fossem os desejos delas. Eu não sei, eu conseguiria entender, mas eu não vejo lógica naquilo ali conseguir colocar o Quark fora de negócio, entendeu? Ou seja, a parte de ficção científica, até um high concept mesmo, a parte de regra do negócio, mal feita. A inclusão dessa máquina no episódio é ainda mais arbitrária, entendeu? Aí muito artificial. Parece que coisas estão acontecendo porque tem que acontecer. Você não sente uma organicidade no negócio. E as coisas vão caminhando assim, entendeu? Então, digamos que a trama A, na verdade o título funciona para trama A e para trama B, se você quiser ajudar um pouco. Talvez Rivals fosse uma coisa de pessoas que se conhecessem há mais tempo. Talvez se o Quark conhecesse o cara também. Eu tô tentando colocar coisas aqui que falham no episódio que poderiam torná-lo melhor. Rivals tem a ver com uma coisa, um outro Ferengi, um outro negociante, com outro tipo de abordagem para tentar colocar o Quark para fora, o jeito dele fazer negócios. Aí o concorrente chegou na estação, teria talvez uma maneira mais legal de entrar no Cisco, lembrar da chantagem original do Cisco do Quark permanecer. Talvez. Seria uma história melhor, mas isso aí, infelizmente, não aconteceu, tá? E depois a gente pode discutir melhor a história do Bashir e do O'Brien, que talvez, não vou dizer que funcione, eu acho que funciona, não funciona porque a história desaparece. Ela não tem clímax lógico, não tem. Não dá pra defender também, mas pelo menos algumas coisas eu consigo, isso, aquilo outro, eu consigo ver germes de coisas que seriam utilizadas mais à frente no Armageddon Game daqui a alguns episódios. O que eu entendi
da esfera é que, pelo menos no início, quando aquele outro cara que estava preso ali com o Martus, ele fala, porque essa esfera me trouxe muita sorte e tal, até o momento que não me trouxe mais. A impressão que eu tive é que ele devia ter essa esfera há muito tempo e que por um grande período de tempo ele teve muita sorte. Aí vai saber se essa esfera dá sorte para qualquer um que seja, tipo, digamos, o dono dela, ou não, ou de repente para alguns ela começa a funcionar e traz uma maré de sorte. E aí o Martus pegou e começou a ter uma certa sorte, porque daí ele bate o olho naquela bajoriana que estava indo embora, aí ele com aquele jeito dele de tentar sempre dar algum golpe em alguém e tal, ele consegue convencê-la a abrir o negócio com ele. Só que daí, assim, eu vejo que se ele tivesse ficado só com a esferinha ali, ele talvez tivesse muita sorte na vida dele por um bom tempo, até que chegasse uma hora que a coisa virasse. Mas aí a hora que ele reproduziu aquelas esferas maiores, o negócio desandou muito mais rápido. Talvez ele tenha tido uma sorte muito grande, assim, de repente, num curto período de tempo, só que daí chegou muito mais rápido o retorno dele, de repente, cair na maré de azar. Porque pelo que eu entendi ali, que a Dax fala, tal, das coisas girando do lado contrário, obviamente que isso é tudo tecnobaboseira total, mas a gente podia pensar que, de repente, essa esfera, de alguma forma, não é que ela dá sorte para a pessoa, de repente a gente, sei lá, tem uma quantidade de sortes e azar que as pessoas têm, e que aí ela meio que redistribui isso daí, e a pessoa que tá com ela e que tá ganhando toda vez que aperta ali, talvez tenha um pouco mais de sorte do que o normal. A hora que ele reproduziu aquele negócio gigante, aí de repente o negócio fugiu da escala, por isso que a gente tinha aquele monte de gente tropeçando, ele se dando bem, mas obviamente fica esquisito a gente pensar que seria a sorte dele que de repente todo mundo resolveu ir no bar dele e não no Quark. Diferente das pessoas terem sorte em achar um programa igual a Dax achou, ou um monte de gente tropeçando. Realmente fica uma coisa assim, Então, bem fraca. Que a sorte que ele estava tendo foi que levou o pessoal a ir para lá. É isso? Exato. Assim, eu acho que é o que eles quiseram mostrar, entendeu? Que foi assim, a sorte. De repente tudo começou a dar certo para ele. Só que daí eu acho que a escala daquelas esferas que ele reproduziu ali no cassino dele, né, vamos chamar assim, como eram muito maiores, elas fizeram com que o equilíbrio ali ficasse muito desproporcional, de alguém com muita sorte e todo o resto com muito azar, até uma hora que tem que equilibrar de novo e aí ele volta meio que ao normal, entendeu? Aí todo mundo já começa a ir pro Quark, aí vale o fato do Quark realmente ser um bom dono de estabelecimento de entretenimento, entendeu? Aí eu não vejo que ele tenha tido sorte ou azar, eu acho que daí vale a experiência, ou como o Quark é bom com isso, que ele conseguiu, assim, pegar ali, a hora que o O'Brien chega e começa a falar pra ele e tal, do jogo, lá, ele pega, não, vou fazer um negócio aqui, entendeu? Então, aí ele conseguiu prosperar, voltar a trazer o pessoal pela própria capacidade dele, não questão de sorte ou azar. Mas realmente é muito fraco, muito Não, o negócio, assim, né? se conseguisse uma maneira, eles teriam que ter explicado melhor algo da ciência de maneira mais coerente, coisas probabilisticamente pouco prováveis, poderia dar origem a algumas situações interessantes. Eu consigo, com alguma criatividade do roteiro, poderia ter sido interessante visualmente, algumas coisas estranhas, mas teria que ter um pouquinho mais de pesquisa, eu presumo. Não se resumir a coisas tipo sorte e azar, né? Uhum. Daquela bolotinha ser um tipo meio joguinho, meio lâmpada de Aladim, meio, não sei, algum gênio ingrato depois que o azar vira, não sei. Mas assim, coisas com baixa probabilidade, tipicamente, de ter essa probabilidade alterada. Talvez a coisa do O'Brien pegar a bola toda hora é uma coisa absurda, totalmente arbitrária, mas se tivesse investido em coisas assim, coisas mais legais, obviamente, talvez tivesse algum lugar pro episódio ir, mas do jeito que foi feito, realmente ficou muito sem foco, não tem muita razão de existir, assim, é difícil mesmo. A história inicial nem tinha o Martus. Era para ser uma história com o Quark tendo muita sorte, os outros por perto dele tendo
do azar, mas aí no fim eles quiseram Mas trazer ele acharia um dispositivo, né? Mas ele acharia um dispositivo, não É, é? não lembro agora, mas acho que sim, era alguma coisa nesse estilo. Ele que ia achar realmente alguma coisa que iria trazer muita sorte pra ele. Ele ia achar o dispositivo nas ruínas de uma civilização antiga. Ah, tá. Ou chegaria nele, né? Nele, aham. Sei lá, alguém daria pra ele, ou ele acharia. E o background teria lá um dispositivo de uma civilização bem antiga, que eles não sabiam exatamente muito bem o que fazia. E aí o Quark ia descobrir, né? Que o negócio dava sorte, enfim. E o que o Castanha comentou, Ale, eu achei que não deu liga ali. Se o Martus com o Quark tivesse uma interação mais interessante, talvez o episódio tivesse ficado mais interessante. Mas não teve ali. Ficou uma coisa meio esquisita. Passa muito tempo do episódio, principalmente no início, focado no Martus, mas você nem liga. Ah, é o carinha ali que tá dando um golpe na tiazinha que perdeu o marido. Depois ele tá dando um golpe na outra também que perdeu o marido. Então fica uma coisa meio desinteressante. Não teve química, assim, entre o Quark e o Martus. Você acha que isso daí também contribuiu para que a história ficasse desinteressante? E aproveita e comenta da questão dele ser um El Auriano, né? Se isso ajudou, atrapalhou, tanto faz que raça ele fosse. Será que eles jogaram isso daí só porque eles queriam trazer a Guinan? No fim, a Whoopi Goldberg não podia participar, não tinha agenda, e aí no fim acabou ficando isso daí, mas assim, foi meio que desperdiçado. Eu não vejo nenhuma diferença que raça o Martus é para a história em si. Não, então, mas eu acho que o background dele ser auriano é interessante. Faz uma referência à nova geração, você já citou aí, na verdade, como foi escrito no roteiro, inicialmente, quando eles estavam querendo trazer a Whoopi Goldberg para participar desse episódio, é que o Martus seria o filho desajustado da personagem, da Guinan, da nova geração. E como você já disse também, ela não pôde participar do episódio, enfim, tava com problema de agenda. Tudo leva a crer que já estavam pensando, né, já no filme Star Trek Generations, que sairia mais tarde naquele ano, de 1994. Lembrando que esse é o primeiro episódio de Deep Space Nine exibido no ano de 1994, originalmente. O filme saiu em maio, né? Ah, não. A Não, nova não, geração não. terminou em maio. O filme saiu quando? O filme saiu no segundo semestre, né, no verão, não é isso? Eu não tenho certeza, posso dar uma checada aqui depois, mas normalmente o filme de Star Depois a Trek... gente vê. Tá. Não, 94, a nova geração ia terminar em maio, tá certo. Isso, exato. E aí existia-se ali talvez um planejamento para ela, já que ela ia voltar para a jornada para participar do filme, talvez eles estavam querendo já criar um background, né? Ela já tinha dito que era de uma raça de seres ouvintes, que ouviam bem e tal, mas ainda não existia esse nome, né? Auriano. Essa raça, essa espécie aí não tinha sido nomeada ainda. Mas é dito no episódio? Não, também não. Não, é dito sim. O Odo comenta, né, que ele é um Auriano e tal, entendeu? Quando ele... Tá, o Odo fala, tá, tudo bem. O Odo retira ele, né, da mesa lá com aquela senhora, que ele acha que vai dar um golpe nela, que no final das contas é o contrário, né? Então, assim, eu acho que essa parte foi até interessante, foi legal, né, criar um background ali, fazer uma referência que já tinha visto na nova geração. O problema, eu acho, foi ali o Chris Sarandon mesmo. Ele não conseguiu ali, com o material que ele tinha em mãos, ele não conseguiu desenvolver uma química com o Armin Shimmerman, né, que é o personagem do Quark. E eu acho que, assim, ele tem a responsabilidade dele, porque no final das contas era um episódio pra ele brilhar, mas aí, assim, me parece que também ali a gente teve um problema com o roteiro e com a própria direção. O negócio parece que foi meio corrido. Tem algumas referências do diretor desse episódio, né, o David Livingston, dizendo que foi super apertado, né, as gravações foram super apertadas, até mesmo as cenas foram gravadas lá na quadra de racquetball, foram super curtas ali, eles tiveram em torno de 6 horas, né, pra gravar as cenas. Então, assim, acho que não ajudou, o cronograma ser apertado não ajudou. Mas, assim, o próprio Chris Sarandon, ele não foi bem. Ele já conhecia o Armin Shimmerman do teatro, eles já tinham contracenado juntos. Não dá pra falar que o Chris Sarandon é um ator ruim, porque ele já tinha recebido uma indicação Oscar por Um Dia de Cão, aquele filme lá com Al Pacino, lá de 1975, que ganhou o Oscar de roteiro. Então, assim, ele fazia o papel lá do namorado do Al Pacino, que seria uma mulher trans querendo fazer a cirurgia de mudança de gênero. Então, ele recebeu uma indicação Oscar por esse papel. E ele já tinha feito outras coisas interessantes, né? Eu tenho um filme que eu gosto dele, A Hora do Espanto, mas aquela versão de 1985, né, com o Roddy McDowell. Por coincidência, teve uma refilmagem em 2011 desse filme, A Hora do Espanto, um remake com o Anthony Yelchin, né, que fez o papel do Chekhov na versão cinematográfica da trilogia de Star Trek agora do século XXI. E ele fez uma ponta nesse filme também, no remake, na refilmagem. Voltando a falar só do Chris
Chris Sarandon, ele tinha feito, né, algumas coisas interessantes. Eu gosto dessa Fright Night, de 1985, A Princesa Prometida, de 1987, legal também, com a Robin Wright lá. E pra quem não se lembra, ele fez o primeiro filme da série do Brinquedo Assassino, né, do Chuck, lá em 1988, entre outras coisas. Então ele era um cara de bagagem, mas ele não tava numa semana boa. Eu só posso entender que foi isso que aconteceu, porque ele não foi bem, a química dele com o Quark, que em teoria levaria um episódio, não foi boa. De forma geral, ele sempre teve um certo carisma, assim, né, um certo charme nos personagens que ele interpretava, né, quando tinha esse fim, e aqui ele não conseguiu fazer isso. Ele ficou meio que com aquele jeitão de gigolô mesmo, entendeu? Não gostei da interpretação dele, não. Acho que o David Livingston também não conseguiu fazer uma direção de atores correta nesse episódio, e eu gosto do David Livingston, né? Ele também já era um produtor também em jornada, já tinha dirigido ali 4 episódios em Deep Space Nine, 3 na primeira temporada, e o Rules of Acquisition agora na segunda. Voltaria, né? Ainda dirigiria mais 12 episódios, mas acho que ele também não teve tempo de fazer uma direção de atores correta. Aí você junta um roteiro ruim, você junta uma direção, né, meio falha, e um ator que talvez não esteja numa semana muito boa, o resultado não foi bom. Então, assim, se a gente for levar em consideração o que a gente viu até agora em Deep Space Nine, de trazer alguns atores para um episódio só, a gente não teve muito sucesso. Se a gente for lembrar da primeira temporada, que o John DeLancey voltou no personagem Kill, não foi um bom episódio. Também um high concept. Nesse episódio aqui, outro high concept, trazendo um cara de fora também. Então, assim, você tirando os recorrentes de Deep Space Nine de fato, como o Andrew Robinson, como o Garak, o ator que faz o Mark Alaimo, que faz o papel do Gul Dukat, a Kai Wynn, Louis Fletcher, enfim, os outros atores convidados que vêm para fazer um episódio, independente do tamanho deles, com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, a não ser quando tem um roteiro redondinho, como a gente viu em duas, fica realmente um pouco mais difícil. Parece que fica meio um pouco fora do tom da série. Você dá muito foco no personagem externo, vamos dizer assim, né, no convidado, e tem pouco material, de fato, para os personagens da série. Em Deep Space Nine, assim, raras vezes a gente viu isso funcionar de fato. Só para finalizar sobre esse assunto, eu acho que realmente a performance aí do Chris Sarandon deixou muito a desejar. E assim, foi decepcionante, porque ele era um ator realmente de peso, era um cara conhecido, já tinha ali sua trajetória em Hollywood muito bem pavimentada, muito embora a ex-esposa dele, né, a Susan Sarandon, que herdou o sobrenome dele quando eles eram casados lá nos anos 70, acabou fazendo mais sucesso que ele. Mas enfim, deixou muito a desejar aí a atuação dele. A gente esperava muito mais. E isso aí, infelizmente, acabou impactando diretamente na qualidade do episódio. Não, inclusive, eles tinham a intenção de repente, até trazê-lo de volta. Isso. Mas eu acho que foi tão ruim que acabaram desistindo, porque não teve uma formação de ligação do público com o personagem. Mas eu acho que você tocou no ponto principal e mais importante, que talvez tenha sido o motivo. É que a história acaba girando em torno dele e você praticamente não vê os outros personagens principais de Deep Space Nine interagindo com ele, com exceção do Quark. E aí o Quark também meio que fica de coadjuvante ali. Por exemplo, diferente de Duet, em que o ator convidado fez um personagem super forte, mas ele tinha ali em contraponto o personagem da Kira. Então a história fica interessante, porque você tá falando do personagem que você vê toda semana, ele reagindo a algumas coisas que vêm de fora. Agora aqui não. Aqui você só tem o Martus ali fazendo alguma coisinha, tal, tendo sorte, blá, 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 e você não consegue trazer a interação dele com os outros. Acho que essa é a grande falha do episódio, que talvez fosse melhor se fosse diferente. Você parar pra pensar, é um erro eu acho que é um erro ele encontrar o aparelho, no fundo. Ou ele tinha que vir pronto, ou o Quark deveria encontrar o aparelho. Eu acho que ali dá uma desbalanceada, assim. Quando ele tá preso e ele encontra o outro prisioneiro que estrebucha e solta o aparelho na mão dele, a maldição do aparelho, seja lá qual foi, você percebe que é errado ele ter essa história, no fundo. Mas se ele já viesse pronto com alguma coisa, ou o Quark encontrasse o aparelho, talvez funcionasse um pouco melhor. De fato, o Chris Sarandon acaba sendo uma decepção aqui. Ô Luiz, a gente também pode fazer uma crítica. Como que o cara dentro da cela consegue estar ainda com um equipamento, né, eletrônico
eletrônico, Isso é quer que seja aquilo ridículo. ali. Isso é ridículo, isso é ridículo. Pô, o cara não é revistado, Isso é falha de roteiro. não tem um falha detector dentro da cela. Tô entendendo que lá no século 24 deve ter algum tipo de detector, né, de equipamento eletrônico que emite. Star Trek não é boa com câmeras, né? Deveria ter câmeras, mas ali talvez o cara, assim, porque a gente fica pensando por que ele tava ali preso, entendeu? Sei lá se ele tava sem dinheiro, roubou alguma coisa, alguma comida. Ele me pareceu mais o carinha ali, o coitado que tá ali, que preferiu ir preso. Preferiu ir preso pra ter um lugar pra dormir e comida, entendeu? Do que um cara que tenha cometido algum crime, que precisasse. Entendo, mas... Entendeu? Então, sei lá, deixaram o cara levar o que ele tinha com ele, entendeu? Mas com certeza, né? Não era pra ele estar com o negócio poderia ali, ser né? uma coisa médica, não sei. Eu acho desleixo, assim, do roteiro. Isso é dentro da série e o cara tem um aparelho lá, fazendo sabe-se lá o quê. Acho meio desleixo, né? O cara empacota e tal. É o seguinte, tem essa coisa dos eularianos, eles escutarem, né? Aliás, voltando um pouquinho. A coisa do refugiado eulariano também, então eu acho que é a primeira vez que é falado. De fato, o eulariano fala e refugiado eulariano, acho que é a primeira vez. Acho que é meio que uma preparação para o Generations. Mas agora, nas conversas, tem essa fama de falar, né? O Generations estreou em 18 de novembro de 94, nos Estados Unidos. Tem essa fama do eulariano ser um bom ouvinte, mas na primeira conversa dá a impressão que ele tem uma espécie de poder que faz ela falar, sabe? Eles forçam tanto a mão que parece que é um poder, tipo assim, nunca foi, até onde eu entendo, nunca foi assim. É aquela coisa mais na conversa, vai ouvir naturalmente, vai ter aquele poder de persuasão e tal. Mas ali não, dá a impressão que o cara tem um pode pirlim-pim-pim, de alguma maneira a pessoa vai falando tudo que não imaginaria falar. Uma lábia sobrenatural, né? Tipo hipnose, né? Tipo hipnose. Como o roteiro é fraco, às vezes a gente está dando muito valor para uma coisa que foi feita totalmente nas coxas, né? Sem dizer. Talvez, mas esse cara aí, ele tá usando a habilidade pro mal, digamos assim. Eles têm essa habilidade e o cara tá fazendo assim. Não sei, mas que soa estranho, soou, assim. Como não é explicado, você vai esperar que é um padrão mais ou menos como o da Gaina, que é a Gaina que a gente conhecia. Então a referência é a Gaina. Então a gente vai esperar algo como a Gaina. Ele vai fazer o que a Gaina fazia, só que como um golpista. Mas o negócio foi tão destacado, foi tão pra fora, que dá a impressão que o cara tá ali manipulando de uma maneira mais intensa, né? É que a gente tem que pensar que essa do início, na realidade, a mulher é que tava dando o golpe nele. Também então, tem, assim, ela é que tava se fazendo de como se ele tivesse fazendo ela falar tudo e tal, entendeu? Né? Exatamente. A dela então, na realidade, não era ele que tinha uma puta de uma lábia. Ela que tava fazendo parecer que ele tinha uma lábia. Dá pra perdoar nesses termos. Mas assim, depois ele vai e fala com a outra também, que ele joga um charme nela lá, tal, e não sei o quê. Mas a gente vê menos. Nessa a gente vê mais, mas parece mesmo, quando a gente vê a cena no início, que ele realmente tem algum poder sobrenatural de fazer com que a mulher fale tudo pra ele. Ou será que tinha alguma coisa na bebida dela? Não dá pra saber. Mas aí no final, a hora que a gente vê que ela que tava dando o golpe nele, assim, aí e foi outra coisa ridícula do episódio. Pô, ela dá o golpe no cara, ganhou lá os 10.000 Isix. Vai embora. O que ela voltou pra estação pra tentar dar um golpe no outro, sendo que ele ainda tava lá? Entendeu? Não tem sentido nenhum. Era melhor ter só um en passant, sei lá, o Odo comentar alguma coisa com ele, ou o Quark. Eu não entendi. Então, ela voltou pra continuar dando o mesmo golpe. Aí ela foi tentar dar o golpe no Quark, foi presa. O que também parte eu dormi. Então o que também não faz sentido nenhum, porque não houve um golpe. Ela não pegou o dinheiro do Quark e depois foi embora, entendeu? Ela só estava propondo uma coisa pra ele, que se ele quisesse acreditar, ele acreditava. Agora, por que o Odo ia prendê-la por conta disso? Não faz sentido nenhum. Não, porque o Quark comenta que esse golpe é antigo, como se fosse assim, no golpe dos vigaristas, esses seriam das antigas, tipo assim, igual bater carteira, ou aquele que você Então, mas ele não caiu no golpe. Por baixo do copo. Mas ele sacou, né, que a mulher era vigarista e chamou o Odo. Aí o Odo deve ter, sei lá, investigado um pouco, visto que a mulher tá sendo procurada, qualquer coisa, e aí prendeu, aí né? sim, mas aqui não fala nada. Não, mas aí é o que o Luiz fala, né? A gente às vezes a gente trabalha.
A gente tem que ajudar o roteiro às vezes, entendeu? Meu Deus, gente. Só por curiosidade, essa nós. atriz que faz a vigarista, a Kay Callan, por coincidência, eu tinha comentado que o Chris Sarandon parecia um gigolô no começo ali, conversando com ela, e depois, quando ele teve, enfim, né, deu o golpe lá na Bajoriana, a Kay Callan fez um papel de uma mulher que, enfim, né, usava os serviços ali do Richard Gere no filme O Gigolô Americano ali, no final dos anos 70. Nossa, essa foi foco. A Kay Callan, ela era conhecida como a Martha Kent naquela série dos anos 90, Lois e Clark, né, As Aventuras do Superman. Ela era a Martha Kent, a mãe lá do Superman, né, do Clark. Mesmo? Era ela. Caraca. Não, e ela é uma senhorinha agora, né? Eu tava vendo, ela tem 86 anos e ela ainda continua fazendo. Ela participou de muito seriado. Você olha lá no IMDb, ela tem uma listagem gigantesca de participações em seriados. Exato. Bom, então vamos agora na parte, digamos, boa do episódio. Eu confesso que gostei da interação do O'Brien e do Bashir, tirando aquela ginástica inicial do Bashir, que é uma coisa muito ridícula, que eles adoram fazer o Bashir passar vergonha, né? A vergonha alheia total do episódio é essa daí, ele fazendo lá os movimentos com a mão, tal, não sei o quê, explicando pro O'Brien que ele aprendeu com um super jogador e tal. Eu falei, meu Deus do céu, pra que precisa ter isso, gente? Não precisava ter isso, mas enfim. Ô Mari, diga. só um parênteses, senão eu vou esquecer essa parte. Cara, nessa parte aí que ele tá fazendo o aquecimento dele, que ele faz uns gestos pro O'Brien. Ele faz como se fosse mostrando o V, né, pro O'Brien. E quando você mostra o V do jeito que ele fez ali, os dois são ascendência britânica, os dois atores, eu quero dizer, e também os personagens também. O O'Brien lá é irlandês, sei lá. Irlandês, né? Isso. E o Bashir é provavelmente sudanês, ou enfim, indiano, né? Ali, até pelo sobrenome dele. E em países de ascendência inglesa, quando você faz o V, pra gente é como se fosse mostrar o dedo médio, entendeu? Então, quando o Bashir faz isso, ele faz isso duas vezes, né? Ele faz isso quando o O'Brien vai entrar ali na quadra de racquetball. Então, quando o O'Brien entra, o Bashir tá mostrando o dedo pra ele, em forma de V, obviamente, né? Os ingleses ali estão entendendo, né? E depois, ele vai e começa a fazer os movimentos e manda duas vezes o V, assim, pro O'Brien. O O'Brien faz uma cara, bicho, tipo assim, pô, o cara tá me sacaneando, né? Tipo assim, isso aqui é improviso e o cara tá me sacaneando, né? Só pra deixar registrado que, assim, com certeza foi uma sacanagemzinha ali, né, de improviso ali que o Alexander Siddig fez com o Call Me, né? Então, eu achei melhor falar logo, senão eu esquecer, cara. Mas, assim, ele literalmente mostrou o dedo ali pro Call Me 3 vezes ali, ideia. Eu também não. Mas é você fazendo o V mostrando as costas da mão. Tipo assim, igual quando a gente vai mostrar o dedo pra alguém, a gente mostra o dedo em riste, né, pra cima, um dedo, o dedo médio, e com as costas da mão, né, pra pessoa. Pros britânicos é a mesma coisa fazendo o V, em vez de mostrar o dedo médio, você mostra o indicador e o médio com as costas da mão também, entendeu? Que é diferente de mostrar o V, por exemplo, ou mostrando a palma da mão, que aí não quer dizer nada. Que aí é só o V mesmo, né? Enfim, de vitória, o que quer que seja, ou tchauzinho. Número 2. Ou número 2, ou então tô aí, né? Uhum. Ou tô aí e tal. Não, mas aí quando você vira a mão, né? Aí não, aí é igual você mostrar o dedo médio. E aí o Alexander Siddig mostrou aí o dedo pro Colmini. Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha nessa cena, vocês podem ver que o O'Brien tá olhando meio estranho assim, entendeu? Pra ele, assim. E essa parte eu achei hilária. Toda vez que eu assisto, eu rio, entendeu? Agora, é interessante que o Ira Steffenberg, que era o cara que mais queria desenvolver a amizade dos dois, ele praticamente não teve nenhum dedo dele em Rivals. Interessante que eles acabaram colocando ali o Bashir e o O'Brien como a história B e que ajudou naquilo que o Ira queria, dessa amizade dos dois. Eu acho que a grande falha da história aí é que não teve um fechamento, porque os dois estavam lá, o Bashir jogando muito bem, mas não queria humilhar o O'Brien. É legal a conversa dele com a Dax, eu gosto muito daquela conversa dele com a Dax. Eu acho que o Siddig estava muito bem nessa cena, diferente de outras que a gente viu anteriormente dele. Inclusive na hora de pegar o ketchup duas vezes, né, de duas mesas diferentes ali também. Ele só na terceira vez que ele pega, que o que ele pega funciona. Que deve ter alguma coisa a ver também com aquela
coisa da sorte, do azar, tal, porque não é possível. Você pega uma, não tem, pega outra, não tem. Só na terceira que ele foi achar. Mas assim, é legal que eles conseguiram criar essa história. Então tem isso do Bashir com a Dax. Eu gosto muito das cenas da Keiko com o O'Brien, porque coloca de novo aquela coisa do O'Brien como homem comum, tal. Ele não é um personagem que eu goste muito, assim, mas eu achei muito legal. Desde a cena dele tirando a camisa, mesmo não sendo o cara todo musculoso, e a Keiko toda bonitinha com ele, dando beijinho, botando a bandana, desejando boa sorte pra ele, dizendo que depois eles vão comemorar, independente do que seja o resultado. Então, essas coisas, assim, foram legais, mas foi muito ruim porque daí você não tem. Estavam os dois ali brigando. Lembrei agora que eu ia falar, que eu me perdi. O Bashir queria jogar, mas ele viu que ele era muito superior ao O'Brien, né? Toda vez que eles jogassem, o O'Brien ia perder, e o O'Brien não queria largar o osso, ele queria de qualquer jeito jogar e ganhar, mas aí ele arriscava ter um ataque do coração, e aí os dois foram obrigados a jogar ali pelo Quark por conta da história deles doarem lá, botar metade do dinheiro pros Vedecs, mas assim, aí depois acabou e a gente não teve um payoff final, entendeu? Que faltou ali no finalzinho, alguma coisa assim do tipo, não deu certo esse jogo aqui, mas o que eles vão depois começar a jogar dardo, porque, não sei, você também sentiu isso, não foi, Castanha? Que faltou ali uma conclusão no final para a história deles, para que eles continuassem mostrando esse crescimento dessa amizade? Eles queriam fazer a coisa do racquetball, né? Eles queriam fazer, não estava aparecendo o episódio para eles fazerem isso. E é engraçado que eles optaram por fazer dentro do universo da série como uma coisa fixa, porque era uma quadra de racquetball, não era um cenário do holodeck. Pelo menos foi o que eu entendi. Aquilo ali é fixo dentro da série. Isso. Não é uma simulação. Eu achei isso curioso, a escolha eu achei curiosa. O O'Brien comenta no episódio que ele fez a quadra porque ele, teoricamente, estatisticamente, sabia que ia ter pelo menos mais 2 ali na estação que jogariam racquetball. Então ele construiu a quadra. E aí o Bashir acha a quadra e elogia ele. Fala, parabéns por você ter construído essa quadra. E futuramente a gente ia ver, né, que eles jogariam, não ia aparecer mais esse cenário, obviamente, mas eles comentariam, né, que futuramente que teriam jogado bastante. Então, eu acho que a história é desconjuntada, foi colocada ali quase que para talvez existisse mais material dessa história quando foi feita a montagem do episódio. Talvez tivesse alguma coisa que desse para arredondar um pouco mais, talvez no final, mas não coube no episódio que eles queriam. Para o episódio, os rivais eram o Quark e o carinha lá que eu nem lembro o nome direito agora. Então, não dá para defender como uma história, eu acho. Mas algumas coisas eu acho interessantes. Eu não ri exatamente, às vezes eu ri mais do ridículo. A bandana eu achei meio engraçada, eu achei meio absurda demais. Os monges segurando os órfãos, a coisa dos monges. O jogo em si é esquisito, porque parece que é um jogo que não tem como funcionar, que os ângulos das paredes são muito bizarros. Os coxas e variantes a estrutura é muito simples, é muito limpa, é muito paralelo para você jogar ali sozinho ou com dupla. Aquilo ali é uma zona total. Os atores falaram que foi difícil filmar, porque a bolinha nunca voltava para onde tinha que voltar a hora que eles estavam gravando. Não vai voltar. Né? Não tinha como. Tem séries que fazem coisas tipo Squash. É um jogo mesmo, você vê que eles estão jogando mesmo. Séries modernas que eles conseguem capturar bem isso. Mas ali eu acho que não tinha como. Mesmo jogando o orçamento da temporada ali, não tinha como fazer aquilo direito. Porque é muito ingrato aquele cenário ali, era extremamente ingrato, assim. É mais uma coisa pra eu rir do absurdo do negócio todo. Mas, então, a química deles é interessante. Realmente eles têm química. Ciri Gale-Fadil, nessa semana, ele tava com uma energia boa, ele foi para as cenas com energia boa. Cada cena dele, pelo menos praticamente todas as cenas, ele tava com uma energia legal. A cena da Dax, a cena que ele pega aquele remedinho que seria dos monges e vai examinando, ele faz de uma maneira interessante. Às vezes que ele conversa com o O'Brien é interessante. Pra gente fazer referências futuras, a coisa dele jogar tão bem, um negócio que em tese não era para ninguém jogar bem, é meio que uma pista para ele ter algum tipo de habilidade motor
elevada também, que aquilo ali é um negócio muito bizarro, isso é interessante, além dele jogar tênis que vai aparecer mais ao longo da temporada, é legal. E coisa bizarra, tipo a roupa do Bashir, não sei, ele tava tão magrinho, sei lá, parece um inseto, não sei, aquilo ali é muito engraçado, o Bashir com aquele uniforme dele, é muito Mas sabe bizarro. que eles receberam, né, um monte de carta lá dos fãs elogiando, elogiaram né? aquilo, Elogiaram a todo... roupa, elogiaram, É, elogiaram. O e, sex symbol de Star Sexy, Trek Deep é. Space Nine. Aí eles abriram mão daquilo e fizeram a coisa dos dardos e tal, era obviamente muito mais prático e tal. Dá pra ter um envolvimento muito maior, né? Porque acaba como o negócio não faz sentido enquanto o jogo, filmar nem se fala e fica aquela coisa, né? Eu achei legal até a tela, aquela tela suspensa, eu acho até legal fazer a tela ali, naquele suporte ali suspenso que a tela aparece ali, como algo 3D, como não é uma tela, né? A imagem surge dali de alguma forma. É interessante, mas ao mesmo tempo você não tem como mostrar o jogo, fica só o plano da frente, parece um noticiário, né? Não traz dinamismo, não traz grandes emoções ali. Então é legal para um prenúncio da química dos dois, do Bashir, de histórias que viriam. A frustração do O'Brien, o ator é muito bom e ele faz no ponto certo a frustração e você acredita na frustração do que o cara, que a atitude do Bashir ia deixar ele meio enfesado mesmo. Além dele, ele queria ter parceiros ali, ele não via o Bashir como um parceiro naquele momento, mas a química estava lá. Interessante essas coisas, né? Mas como algo do porvir. Que tá ali, como eu falei, né? Eu rio de coisas que não deveria rir, talvez, mais bizarras do que realmente engraçado de rir com o que está sendo apresentado. Mas de qualquer maneira, acaba sendo mais interessante pela química dos dois do que a história envolvendo o que seria a parte principal do segmento. E é interessante. E agora me ocorre uma coisa que a Dax desse episódio parece ser a Dax de outrora, inclusive. Ela não parece ser a Dax mais atualizada, ela parece ser aquela Dax da primeira temporada, de alguma maneira. Me chamou a atenção, né? O jeito dela falar, a atitude dela e tal. Mas foi essa parte dos dois, do Bashir e do O'Brien, foi algo pra não dar tanto sono, talvez. Mas é que tá, né? Não teve pra onde foi aquilo. Aí a gente teria uma estrutura mais bem feita mais à frente no Armageddon Game pra ter, assim, o primeiro episódio próprio dos dois juntos, que daí ia dar a pontapé da amizade deles. Seria uma das grandes coisas da série em termos de relação interpessoal. Né? E você, Ale, o que você achou dessa parte da história de Rivals? Então, eu acho que foi, como o Luiz já apontou, né? Eles estavam querendo colocar essa cena do racquetball em algum episódio e não conseguiam. Na verdade, desde a primeira temporada, eles estavam tentando encaixar e não estavam conseguindo. E aí acabou entrando nesse episódio aqui, porque, querendo ou não, também existe uma certa rivalidade ali, né? Artificial, vamos dizer assim, que foi criada e que no final das contas acabou dando certo, porque como vocês já comentaram aí, a química dos dois é muito boa. Depois eles meio que viram melhores amigos, quase um casal ali, o tipo de relação que eles têm. Então, assim, é muito bacana. E a gente vê também, eu acho que, assim, Jornada se mostra democrática, o que o Luiz comentou aí, do uniforme do Bashir aí, o uniforme de jogo, o Bashir super magro, vestindo um uniforme apertadinho e tal. Em contrapartida, a gente tem o O'Brien sem camisa 2 vezes, que é exatamente o oposto. O O'Brien tá mais pra gordinho, não tá exatamente em forma. Mas, assim, eu achei muito democrático isso, né? Muito legal, tipo assim, mesmo no século 24, as pessoas têm a liberdade de ter os corpos normais que são delas. Não é todo mundo musculoso, traçado. Então, achei bacana isso. Achei um toque interessante. Comentando aí o que o Luiz comentou sobre a Dax, eu achei, assim, sinceramente, tirando aí os atores que realmente participaram do episódio, tiveram falas primárias no episódio, né, do elenco principal, tirando, obviamente, aí o Alexander Siddig, o Cole Meany, o Armin Shimmerman, cara, todos os outros foram protocolares. Eu achei a Dax muito protocolar. Não achei, assim, que ela voltou pra psique antiga dela, não. Eu só achei que ela tava fazendo feijão com arroz ali. Gravou a cena ali, essas falas dela, sem muito destaque, vamos dizer assim. E concordo que poderia ter tido um desfecho ali pra história dos dois, a rivalidade, porque é um anticlímax do caramba, né? Eles estão jogando, aí percebe-se que tá acontecendo alguma coisa estranha, aí o O'Brien, tem uma coisa estranha, eu tô acertando uns golpes aqui que nem quando eu era novo eu acertaria, né, tal. E o Bashir, eu também tô errando tudo, não sei o que tá acontecendo. E aí quebra-se isso, né? E aí não se tem realmente, como a Mari comentou, o payoff, né? Olha, vamos terminar o jogo lá, vamos finalizar o episódio de repente jogando o jogo, alguma coisa desse terceiro sentido. jogo, talvez. Tomando uma cerveja no quark, entendeu? Também podia ser. Sentado ali no balcão, conversando. Eu acho que deveria ter o terceiro jogo. Eu também acho. Jogar ou poderiam já estar
saindo do terceiro. Isso. Eu acho que seria mais... Eu acho que seria legal. Seria mais, vamos dizer assim, o payoff seria mais forte, vamos dizer assim. Eles terminando um terceiro jogo, se cumprimentando, saindo, alguma coisa desse tipo. Então, assim, ficou realmente faltando uns pedaços que a gente esperava no episódio. Mas é inegável que a química dos dois funciona muito bem. A gente veria no restante da série que talvez sejam dois personagens com uma das amizades mais fortes que tem na franquia. Da franquia, como eu digo, como um todo. Da série clássica até agora. Das séries aí do século XXI. É muito forte, realmente, a amizade dos dois. E de cortar o coração, bom, enfim, não vou dar spoiler aqui. E é legal também o que você comentou, Luiz, que a gente vê outro caquinho da faceta do Bashir, que a gente vai entender futuramente, porque... enfim, esse você vê uma coisa bem peculiar mesmo, assim. Sim. Chama atenção essa coisa. Esse jogo aí, o negócio é tão bizarro de que ele jogar tão bem, você fica assim, caraca, que troço Como se encaixa, né? Como se encaixa depois. E na terceira temporada a gente vai ter outras coisas também para encaixar. Mas, enfim, é interessante a gente olhar isso em retrospectiva e ver que realmente, por mais que não tenha sido, vamos dizer assim, pensado nesse momento, proposital, depois do desfecho que eles arrumaram pra psique do personagem, né, as características, a caracterização do personagem, a gente vê que tem tudo a ver. Ademais é isso, acho que não tem mais muito, assim, o que acrescentar, assim, né? Até porque, como eu já disse, o roteiro deixa muita ponta solta, não foi muito bem amarrado, concatenado, não foi uma boa hora de entretenimento na frente da TV, não, infelizmente. Vocês repararam que o outro cassino usa o cenário do templo? Do templo, sim. Que troço bizarro, gente. Que troço bizarro. É porque eles Mas tinham já tinha tido, pelo menos a fachada, eu não sei se o interior sim. A fachada é do templo. Já tinha tido alguma cena do templo exatamente ali na entrada do Quark? Já, mas não pegando da forma como a gente está acostumado a ver. Lá em The Hands of the Prophets aparece, mas não nesse ângulo que você consegue ver de dentro do bar do Quark, entendeu? Tá. Outra coisa é que por que eles fizeram isso? Eles desmobilizaram o cenário do templo para criar a loja lá no episódio anterior, Sanctuary lá. Lembra que os... que tem os vestidos e tal, o pessoal fica mexendo. Tá certo. Exatamente. Tá certo. Então eles usaram esse cenário do templo para isso. E aí, como eles já tinham desmobilizado o cenário do templo, eles resolveram fazer o cassino do cara nesse cenário, entendeu? E aí ficou meio estranho, porque, enfim, estranho não sei, né? Mas ficou no mínimo curioso, porque na frente do bar do Quark, você fala, pô, mas ali não era alguma coisa? Você fica tentando lembrar o que era. Pô, mas ali não era alguma coisa? Né? Pô, será que ali era o vendedor de pirulito Junja? O que era ali, hein? Aí, quando você vai pesquisar um pouco mais a bibliografia do episódio, você vê que realmente eles tiraram alguma coisa, que só voltaria em Whispers, como templo de fato. Né? Eu só tenho uma última coisa aqui para comentar, é que você falou do roteiro ruim, a história do Jim Trombetta, e assim, antes ele tinha escrito pro The Forsaken, agora ele começou com esse daqui numa maratona, porque o Rivals é o 11º, ele também é responsável pela história do 12º, o The Alternate, pelo do 15º, Paradise, e do 17º é a história e o roteiro dele, o Playing God. Então imagina, como é que o cara consegue entregar histórias boas escrevendo 4 histórias uma atrás da outra, assim, um curto espaço de tempo. Difícil, né? Você vê que não tem nenhuma que se destaque muito aqui, em termos de história. Isso que eu ia falar. Então, e se a gente for parar pra pensar, na verdade... Não deixou boa lembrança, não. Então, na verdade, eles estavam numa época em que, saindo da greve de roteiristas, lá de 93, precisavam de roteiros, então eles compravam muito pitch, muita história de freelancer. Pô, vamos parar pra pensar. Tipo assim, o John Menosky estava lá na Europa, escrevendo, entendeu? E mandando por fax o roteiro de uma história que o Michael Piller já tinha reescrito, do John Trombetta. Enfim, tava meio complicado. Né? E eu acho que também tinha uma questão de ritmo também de escrita, que na época, até essa segunda temporada, parece que existia uma certa dificuldade em você manter uma qualidade de uma forma mais constante, mais consistente. Que depois, com a pequena mudança que teve na equipe de roteiristas, a saída de alguns nomes aí, como a gente já comentou em podcasts anteriores, aí a entrada do Ron Moore e do René Chevaria, a gente viu que as coisas começaram a caminhar de uma forma um pouco mais consistente, vamos dizer assim. Mas eu concordo com você, Mari. Realmente, você pegar um monte de pitch de um cara que, enfim, já não tinha fornecido boas ideias anteriormente, é porque realmente tinha alguma coisa estranha acontecendo. Necessidade mesmo dos caras de completarem, estranho. Né? O Menosky escreveu um roteiro. É uma coisa você receber material do cara, vamos ver o que sai daqui, fazer o quê, né? Já tá comprado. Mas é outra coisa ainda mais
estranha você entrar em contato com o cara. Era uma época que eu acho que os aplicativos de colaboração não eram sofisticados. Eu acho que era na base ou do fax ou de um e-mail básico. Não, era né? fax mesmo. Eu acho que aplicativo colaborativo eu acho que não existia. Acho que não tinha nem, talvez não tivesse nem banda para ser uma coisa mais em tempo real. Não, ele comenta, inclusive, dessa colaboração dele, quando ele estava na Europa, que, enfim, tinha a questão do fuso. Aí ele acordava e tinha um monte de folha de fax lá, ele tinha que, tipo, montar o quebra-cabeça, de qual folha tinha vindo primeiro e tal, entendeu? Ou seja, faltava braço com capacidade de produzir material com velocidade. 26 episódios era coisa demais. E-mail já existia, porque eu lembro que em 94 foi o ano que entrei na faculdade e eu criei o e-mail do Yahoo. E-mail então tem, claro. tinha, mas realmente não era algo assim muito fácil de você ter em qualquer lugar para você conseguir. O cara estava viajando lá fora, ele não devia ter. É difícil você ter uma internet. Também tem essa questão, mas assim, tem algum aplicativo colaborativo, tipo, dá uma senha, tem acesso ao roteiro, um muda, o outro muda, bota comentário e tal. Isso não era uma coisa bem estabelecida na época. Então era rudimentar. Tipo, você vai mandar uma coisa em anexo, o cara vai abrir, vai ver, vai mandar de volta. Quando tinha internet, não tinha que depender do fax, talvez. Então é um negócio bizarro. Então, pessoas recorrerem a isso é sinal que era complicado mesmo. Não tinha roteiro. Não tinha roteiro. A realidade é essa. Se a gente for parar pra pensar também, aí é pura conjectura da minha parte. Não tem nada de oficial aqui que eu vou falar. Mas, assim, tanto o James Crocker quanto o Peter Alan Fields pareciam não ter, assim, a pegada, entendeu? Em volume, não. Em volume, não. Então, exatamente. Porque o Peter Alan Fields... Pra deixar esses buracos todos. O Peter Alan Fields era um cara que escrevia muito bem, mas ele não tinha esse braço. Ele não conseguia produzir volume. Já isso tava com ali... certeza. E o James Crocker a gente conheceu pouco, né? Tipo, o que é acreditado a ele na segunda temporada? Pouca coisa. O que ele fez além do que tá acreditado? A gente não tem muita certeza, fica uma dúvida. Mas o Peter Alan Fields, ele fazia a coisa direitinho, uma da antiga. Ele polia muitas das coisas, entendeu? Ele fazia bonitinho, entendeu? Mas não tinha essa pegada de fazer episódio atrás de episódio. Aí ficava um buraco. O Robert Hilthoff era muito verde ainda. Era só no início, ele estava no início. Não tinha como dar muita coisa pra ele fazer, até ser injusto. O Michael Piller e o Araberto tinha que fazer. Provavelmente uma parte dos episódios o Michael Piller supervisionava, uma parte o Araberto supervisionava, e eles tentavam manter o pipeline lá cheio com o episódio, entendeu? Era uma coisa meio bizarra. Porque nessa... Eles disseram exatamente, é meio impensável até fazer isso. Mas ficou de maluco. Porque nessa temporada o Peter Alan Fields ainda tem envolvimento no Blood Oath e no crossover. Depois só vem depois na outra temporada. Ele na boa, fazia a coisa, fazia bem feito, mas ele não tinha esse volume de ficar retrabalhando o roteiro, de ficar retocando dos outros. Aparentemente não era o caso. Ele pegava, meu. Ele fazia bem feito e tal. Então talvez isso aí, lembrando aquela história do Alexandre que ele fazia no Columbo, ele escrevia com pseudônimo, talvez não tivesse registro na época do sindicato. Então talvez, apesar de ter trabalhado na TV por anos, provavelmente, não tinha tanta cancha assim para produzir muitos roteiros um atrás do outro. Então talvez isso fosse um problema também. Há que se considerar também mas que ele fosse um cara que sabia escrever. Não, então, há que se considerar que ele era um bom escritor, tinha, como você disse, né? Ele era um cara sensível, tinha realmente uma visão diferenciada para fazer um roteiro, mas ele talvez não tivesse a velocidade que um programa de TV precisasse para você fazer ali, vamos dizer assim, em produção de escala ali, em produção industrial praticamente. E não ajudava também, ele não era exatamente um cara muito novo, né? Ele já estava ali perto dos 60, entendeu? Então, querendo ou não, o ritmo acaba caindo um pouco. O cara já não tem mais a mesma força. Sim. Nós estamos falando aqui de 26 episódios, né? 26 episódios é o dobro do que tem uma série longa hoje de temporada no streaming. Um streaming hoje tem entre 10 e 13, quando muito 15. Quando o cabo premium começou a virar um padrão, era 13 episódios. Mas hoje em dia, eu acho que Anéis do Poder são 8 episódios. Ou seja... mas a gente tem, por exemplo, a temporada final de assustador. Saul, né? 26 para 8. 26 para 8, imagina. É impressionante, gente. É impressionante. Realmente é muito episódio. E é uma pena, porque você vê, ele na mão dele é Do It, Necessary Evil, é Blood Oath, que é bom, e o Crossover, que também é muito bom. Eu acho que ele não tem bola fora, não. Essas 2 temporadas não tem bola fora, não. Mas provavelmente, em termos de volume, de estar atuando, de estar reescrevendo, ele
não conseguia. Provavelmente. É só para reforçar que diferença isso é conjectura, tá? A gente não... Não, é conjectura, mas pelos créditos dá essa impressão, né? Não, só faz para deixar, sentido. é, O só para Michael deixar Piller tem a registrado obrigação aí. de reescrever. O Ira Behr também, ele era um cara que metia a mão na massa e tinha obrigação e experiência para reescrever muita coisa. Escrever e reescrever praticamente diretamente. Peter Allen Field não necessariamente. E os créditos dele, você percebe que são meio espaçados. E entre esses créditos espaçados tem umas zonas que você vê que o pessoal tava brigando ali para ter episódio, para ter o que produzir. Então, provavelmente a gente não tá errando muito, não. Provavelmente. Tem alguma verdade nisso aí, sim. Tem mais alguma coisa, Lê, que você queria falar sobre esse episódio? Acredito que não, acredito que já passou por tudo aqui que eu queria. Não, acho que não tem nenhuma outra referência cinematográfica aqui digna de nota. Acho que era isso mesmo. E você, Castanha? Eu acho que foi muito sonolento. Eu dormi 2 vezes, foi terrível. Mas foi. Então vamos para as notas. Ale, que nota que você dá para Rivals? Eu dou 1,5 pelas cenas que eu gosto muito, como do Bashir mostrando o dedo pro O'Brien. Eu rio toda vez que eu vejo, mesmo já sabendo, eu não consigo não rir. Só de lembrar aqui eu já tô rindo. E tem uma outra cena ali também que eu acho interessante, como eu já comentei, né? Do O'Brien com a Keiko, o Bashir com a Dax, então vai 1,5 aí. Historicamente, eu não dava nenhuma estrela pra esse episódio. Eu gostava menos dele, né? O Melora, quando eu revi, eu lembrei exatamente porque sempre eu detesto o Melora. Esse eu revi agora, eu não senti tanta coisa assim. É bem ruim, é bem fraco, mas eu não vou dar 0 estrela, não. Vou dar 1 estrela. Essas coisinhas do Bashir e do O'Brien e tal. Melhor que Melora, acredito. Eu também vou dar 1 estrela. Também concordo que ele seja melhor que Melora, mas também não consigo dar muito mais para ele, não. Se tivesse um fim mais decente ali para a história do Bashir e do O'Brien, um fechamento bacana, eu acho que o episódio teria ganhado mais. Mas... Eu acho que se fosse a história deles, o episódio inteiro, talvez fosse um episódio barato e fosse interessante, porque a química deles é tão boa, provavelmente daria mais certo. Interessante. E aí focado mais no que você falou, na coisa mais elaborada, melhor descrita do que seria esse dispositivo de dar sorte, dar azar, tal. Ter um background mais de uma ficção científica, não só uma coisa meio mística, sei lá o que, esquisita. Coisa meio mágica, né? Sei lá. Não, talvez até jogar isso fora e tentar fazer só com eles. Tentar juntar alguma outra coisa aí, talvez fosse melhor, porque foi complicado, assim. Aquelas coisinhas ali, aquelas esferas, sei lá, foram complicadas. Mas muito bom. Ale, obrigada pela participação, pela nossa conversa de hoje. Eu que agradeço ter a oportunidade de participar mais uma vez aí com os meus amigos. Até a próxima. Castanha, obrigada também pela participação, pela nossa conversa. Valeu, gente. Foi engraçado rever a roupa do Bashir, descobrir a coisa do Vzinho, que quer dizer dedinho. Foi legal, valeu. Espero que o pessoal tenha gostado. Muito bom, gente. Obrigada a você que ficou nos escutando até agora. E a gente volta daqui 15 dias com The Alternate. Falou!